Então, vamos fazer a nossa prece, vamos nos aquietarmos um pouco, né? Acalmar a nossa mente, porque às vezes a gente passa o dia inteiro na luta da vida material e os nossos pensamentos ficam desencontrados, né? Então, esse é o momento de a gente se acalmar, nos recolhermos espiritualmente, fazermos a nossa prece, pedindo a Jesus, o nosso mestre, que nos ampare, que nos proteja no trabalho da noite de hoje. Pedimos às equipes espirituais, pedimos pelos irmãos necessitados, pelos nomes que estão aí no nosso caderno. Então, vamos fazer a nossa prece. Vamos fazer esse diálogo com a espiritualidade. Ligarmos o nosso pensamento, porque tudo é conexão. Vamos nos conectarmos com o nosso anjo de guarda. Vamos nos conectarmos com a equipe espiritual que está presente, junto de nós. Eles estão junto de nós, ao lado de cada um, fortalecendo essa corrente de pensamentos, no atendimento aos necessitados. Então, o nosso agradecimento por essa oportunidade que temos de aprendizado, de reflexões. Isso é importante, é muito importante para nós. Fazermos a nossa prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal, porque vosso é o poder, é o reino e a glória, agora e por todo e sempre. E que assim seja. Obrigado, Joaquim. A gente vai passar agora para o nosso momento de reflexão, né? Nosso comentário. E hoje nós vamos tentar falar junto aqui. Não sei se vai dar certo, mas a gente tenta. Ok? Bem, quer que já compartilhe? Primeiro a gente vai oferecer uma rosa para cada um de vocês. Obrigada. E a André já recolheu a rosa. A minha está aqui ainda. Ah, tá aí? Então tá A bom. minha também. Aí, pronto, agora ficou bonitona. E vamos nos inspirando aqui. E hoje nós escolhemos para bater um papo aqui. A gente, né, é gostoso colocar assim como um bate-papo, assim, se alguém quiser contribuir, ajudar também, pode falar também junto aqui. Nós escolhemos um trecho do Evangelho. Pode. Não julgueis a fim de não serdes julgados, porque sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Mateus, capítulo 7, item 1 e 2. Quando a gente lê essa frase, não dá uma sensação assim de castigo, de ameaça, né? Um pouco assim, vamos valer daquilo que a gente aprendeu lá atrás, no ano 1000,
né? Não julgueis a fim de não serdes julgados, né? O dedinho. Mas agora a gente estudando o Espiritismo, que princípio do Espiritismo a gente encontra aqui nessa frase? Quem gostaria de falar? E O que você acha, Beto? bom, basicamente aqui a gente observa o livre-arbítrio e consequências naturais, com princípios da doutrina. Nós temos liberdade de escolha, mas De também julgar e de não julgar, de né? julgar e de não julgar, e de termos as consequências com relação a esse processo, né? A essa escolha. Então vamos lá. Então vamos continuar a nossa reflexão e Não está aparecendo para a gente o a imagem? texto. O texto não tá? Não. Não, Não. esse não, tá só a rosa. Você não tem que Ah, tá rosa. Isso, Tá agora apareceu. E tá bom assim? Agora tá. Tá? Tá. Então tá bom. Então, peraí, deixa eu ver se eu modifico Mas aqui. aqui não teria que ser aqui, ó, velho. Foi aí que eu cliquei. Ele deu Estava melhor, estava maior. de slides. Apresentação personalizada. Mas vocês estão vendo aqui na lateral aqui os slides também, né? Sim, Tá. sim. Uhum. Mas aqui a gente fez isso. Mas, Aí, tá bem. Tá bem, Tá, ó, tá bom? Então tá bom. aumentou. Tá bem, tá ótimo. Então vamos lá. Bom, o tema é de um trabalho da Cristina, que a gente teve um estudo com ela alguns anos atrás, olha só, praticamente 6 anos atrás, né? Julgando a si e aos outros. Você já está indo para 8 anos. 8 anos, 22. Não, 16 para 24, 6 anos, é 6 anos, né? Meu Deus. Ixi, Não, 22. tá certo. Então, a gente, 6. analisando, vendo essa proposição de Jesus do julgar, né? Não julgar, para não, da mesma forma que a gente julga, é a forma que a gente é julgado, né? E quando a gente fala em julgar, a gente realmente está falando que a gente, muito mais às vezes, a gente julga a nós mesmos do que aos outros. A gente já observou isso no nosso dia a dia, quanto que nós nos julgamos, o quanto que nós nos cobramos das nossas vivências, das nossas experiências. Vamos lá. Você? Não vai estudar hoje? Não. Aprendemos a julgar com a família e com a sociedade. Esse hábito está tão entranhado que não se percebe que passamos os dias julgando e condenando a nós mesmos e aos outros, e nos deixando ser julgados como se estivéssemos no banco dos réus. A nossa vida está aí, no cotidiano, no dia a dia, o quanto que nós estamos nos julgando, o quanto que nós julgamos o outro, o quanto que nós nos condenamos e quanto que nós condenamos o outro. Quando a gente está se julgando e a gente encontra algum defeito, algum erro naquilo que nós estamos fazendo, a partir do momento que nós nos julgamos, nós passamos a nos condenar. E nos condenar naquilo que é uma situação de momento. Eu não sou aquilo, aquele erro, aquela dificuldade, aquele momento que eu estou passando. Eu sou muito mais que isso. Mas quando eu julgo e me condeno nessa situação, eu estou me aprisionando nessa situação, nesse pensamento, né? Nessa forma da experiência que a gente está vivendo, né? E a gente, quando se deixa ser julgado também, e aceita o julgamento do outro sem critérios,
também nos leva de uma forma assim bem para baixo, né? Mas a gente vai refletindo mais um pouquinho. Olha só, esse costume faz da maioria, da nossa maioria, né, fiscais e juízes que classificam os outros e julgam sem apelação. Mas somos tratados da mesma maneira e sofremos muito por causa disso. A gente fiscaliza a vida do outro o tempo todo, a gente julga a vida do outro o tempo todo, e a gente também é fiscalizado, a gente também é julgado por todo mundo ao nosso redor. É uma situação do nosso momento, do nosso grau evolutivo ainda. Estamos mudando, estamos caminhando para um aprendizado maior? Quem sabe? Sofremos. Então. Sofremos pelos julgamentos negativos que nos fazem, porque precisamos, de forma tradicional e habitual, mas ilusória, de aprovação, da aceitação, do reconhecimento, da consideração dos outros. Então, a gente vive sofrendo com isso. Uma pessoa, qualquer coisa que às vezes olha de um jeito, a gente acha que aquela pessoa está pensando isso ou aquilo. Se chega falando um parente que fala alguma coisa meio torto, porque isso, porque aquilo. Então, essas coisas vão fazendo com que a gente fique num sofrimento mesmo por conta desses julgamentos, né? E nessa forma tradicional e habitual, a gente vem assim, pegando um pouco os costumes, né? Então tem determinadas coisas que elas vão passando, né, ou da própria sociedade, ou da própria família, e vai se tornando um hábito a gente agir desse jeito, a gente criticar, ou, isso tá errado, por que não fez assim? Por que não faz assim? Tem que fazer desse jeito, imagina fazer daquele jeito, imagina a pessoa, ela chegou aqui, ela chegou em casa, foi abrindo a geladeira, foi fazendo isso, foi fazendo aquilo. Nós estamos sempre achando que a nossa forma de pensar é a forma correta. Lógico que nós temos o nosso jeito como nós aprendemos, mas muitas vezes a gente exige que o outro faça também igual a gente, né? Essa questão da aprovação, da aceitação, a gente percebe muito na criança, né? Ela faz um desenho, o que ela vem fazer? O que ela faz quando ela acaba o desenho? Ela vem. Você gostou? Vem mostrar. Vem mostrar e fala, tá bonito? Né? E a gente, que lindo, parabéns, você desenhou muito bem. Quer dizer, qual que está sendo a nossa postura aí? A gente está elogiando, mas também nós estamos passando para ela, estamos aprovando o desenho dela. E assim, na pedagogia a gente tem aprendido muito, né, nessa questão de perguntar, de devolver a pergunta. O que você achou do seu desenho? Você gostou do que você fez? Você caprichou? Qual parte que você gostou mais? Então, ela sentir o prazer naquilo que ela faz, ela se sentir, ela mesma admirar aquilo que ela faz, e não necessariamente precisar da aprovação do outro, né? A gente pode ajudar, observar, mas tomar cuidado com isso. A gente cobra das pessoas que as pessoas sejam daquilo que da forma como a gente acha que é o certo, né? E a gente também vive desse jeito, esperando essa aprovação. Nós vamos fazer alguma coisa, você faz uma comida, você já está esperando ali, né? Se gostou, se não gostou, e às vezes e aí, tá bom, bem? Então, né? A gente quer isso também, mas a gente precisa tomar cuidado se a gente não depender dessa aprovação, não sofrer, aquele momento não ser de sofrimento, esperando a aprovação, e essa aprovação não vem, né? Passo pro próximo. Temendo a desaprovação alheia,
procuramos nos adaptar ao que nos dizem ser o certo. Será que isso acontece mesmo? Às vezes a gente está num grupo de pessoas ou no nosso trabalho e muitas vezes a gente deixa de colocar aquilo que a gente pensa e procura se adaptar ali no que é o certo. Te vê muitas vezes o jovem, né, quando ele quer pertencer a um grupo, e não só o jovem, né, quantas pessoas também, elas acabam aceitando a forma daquele grupo, acabam para poder pertencer, mesmo que a gente às vezes não concorde muito, né? Sem perceber quais características temos, do que realmente necessitamos e quem somos. Então, temendo essa desaprovação, nós vamos criando máscaras, vamos dizer assim, né? E a gente acaba nem sabendo mais quem que a gente é, do que a gente gosta, no que a gente realmente pensa. Eu acho que hoje em dia está quebrando um pouco mais isso, né? A gente percebe os jovens hoje sendo um pouco mais ali, falando mais o que pensa e se colocando dentro de uma postura assim, eu vou, eu não vou, eu quero, não quero, né? Batendo um pouco mais de frente. Talvez tenha também aí a sua... lógico, tem dois lados aí, né? Às vezes a gente fala assim, é muito assim, egoísta, só pensa em si mesmo, não pensa no outro, mas ao mesmo tempo ele também está tendo a sua opinião, né? Às vezes a gente aceita tanta coisa e abaixa a cabeça, e será que tá bom daquele jeito? E fica nessa, né, esse adaptar-se ao que dizem ser o certo. É isso que eu estou querendo colocar, a gente pensar um pouco nessa situação. E a gente acaba por não conseguir nos ajudar, porque a gente nem se conhece, nem sabe o que realmente a gente é, quem a gente realmente é, o que a gente gosta, o que a gente deseja. Você vai se anulando porque você precisa dessa aprovação. Isso eu estou falando do lado, né, de quem vai ser julgado, né, desse lado. Aí tem o lado que a gente julga também, né? Beteu. Esquecemos ou não percebemos que, sendo indivíduos responsáveis por si, cabe a cada um dar-se o que precisa, desde cuidados ao corpo até consideração e reconhecimento, sair da dependência emocional. Esquecemos ou não percebemos que, sendo indivíduos responsáveis por si, olha só, nós somos responsáveis, né? O nosso livre-arbítrio, tudo aquilo que a gente escolhe, tudo aquilo que a gente faz, né? E acha que considera, é da nossa responsabilidade, sabe? Não é? Por mais que, o André chegou para mim e falou para fazer tal coisa daquele jeito, a partir do momento que eu aceitei, que eu faço, a responsabilidade é minha, não é dele. Ele falou, mas quem que vai escolher? Quem que vai, né, tomar aí uma decisão? Nós estávamos conversando num grupo esses dias sobre uma situação que aconteceu há um bom tempo atrás, de desapropriar, né, diversas casas, tal, e casas assim bem simples, porque eu não me lembro bem certa situação. E foi lá o tratorista para desapropriar aquelas casas, para passar o trator ali desapropriando. Ele parou simplesmente e não fez. Ele descumpriu uma ordem, né, o trabalho dele, mas ele não conseguiu fazer aquilo. Ele não conseguiu derrubar a casa de pessoas ali tão simples, que era apenas aquilo que tinham. Eu não sei se vocês lembram dessa situação. E a pessoa acabou não fazendo. Então, ela não deixou se envolver
por por aquela situação. Ela teve o seu próprio, a sua forma de pensar, a sua moral, né, vamos dizer assim, o seu princípio, e fez do seu jeito. Então, por quê? Porque ela é responsável por aquilo que ela faz. Nós somos responsáveis. Então, nós precisamos perceber isso daí. Nos considerarmos esse reconhecimento, principalmente o que nos perceber os nossos limites, perceber aquilo que nos faz bem, né? Tudo isso sai um pouco desse julgamento, da gente não entrar naquilo que o outro acha que nós devemos fazer, não entrar naquilo que é certo para o outro, mas e para mim? O que eu penso? Como eu penso? Né? Essa autonomia emocional, não a gente ficar dependendo, né, essa dependência emocional. Então, eu estou puxando o assunto aqui para esse lado, para a gente prestar atenção em nós, como nós estamos sendo envolvidos, deixando que os outros nos façam sofrer, tá? Então, fui um pouquinho mais com outros pensamentos aí, mas é bem nesse foco, né? O que nós estamos sofrendo por conta de julgamento, de que os outros, que a gente acha que deva fazer o que os outros querem, né? Nossa. Ixi, você voltou lá no começo. Eu estou na flor. Por que você voltou tanto? Peraí que o André perdeu. Eu mudei o módulo de exibição, ele voltou no comecinho. É o 9. Agora é o 9. 9. Então, já observamos se nós temos uma postura de juiz, de julgador. Essa postura implica em ter atitudes do tipo: é assim ou está errado? Aquela postura que nós temos, ou é do jeito que eu faço ou está errado. Tem também aquela postura classificatória, aquela que classifica, rotula e pronto. É isso e acabou. A gente costuma ter posturas dessa forma, de não aceitar a opinião do outro, a forma com que o outro tem de se expressar, de se colocar ou de fazer a sua atividade ou o seu trabalho. Então é assim que às vezes a gente precisa parar um pouquinho e pensar quantas vezes a gente, na nossa experiência de vida, no nosso trabalho, eu tive várias experiências assim no trabalho. Eu tive uma vez, quando eu estava no banco, eu fui substituir férias de um colega extremamente metódico. Era o fechamento da contabilidade da agência. Ele tinha ali na bancada dele mais ou menos uns 18 a 20 formulários. E tinha que estar na sequência que ele punha. Porque era o jeito que ele fazia. E tinha que ser daquele jeito, porque senão não dava certo. Eu falei, tá, tudo bem. Eu aprendi a fazer o serviço do jeito que tinha que fazer, porque eu tinha que aprender com ele. E conforme eu fui desenvolvendo, fui pesquisando, fui questionando. Por que faz isso assim? Por que não pode ser diferente? E fui pesquisando, fui aprendendo, fui achando a minha forma de fazer o mesmo trabalho com o mesmo resultado. Aprendi e comecei a fazer do meu jeito. Pouco tempo depois chegou uma funcionária nova na agência e que assumiu aquele posto. Aí eu fui passar o serviço para ela. Aí eu falei, eu faço desse jeito, assim, 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 assado. Fulano que estava antes aqui fazia assim, 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 assado. O resultado tem que chegar lá. Agora você vai, a princípio, você vai seguir um dos dois caminhos, né? Que já está feito, mas você vai se adequar e fazer do teu jeito. Acho que é a melhor forma que a gente tem de aprender até com o outro. Quantas vezes na empresa o funcionário chegava para o funcionário, tem um serviço para fazer.
E como é que faz isso? Fala, eu penso, eu faço desse jeito, assim, penso desse jeito, por isso, por aquilo. Você tem alguma outra ideia? E às vezes com a ideia dele juntando com a minha, a gente conseguiu um jeito mais fácil de fazer. Então, são situações que a gente coloca da vida que a gente não rotula, que a gente não define, tem que ser dessa forma porque é desse jeito que eu penso. Então, às vezes a gente precisa parar, observar também o outro, como o outro faz, o resultado que o outro está trazendo para fazer o mesmo serviço é diferente, é o mesmo ou é melhor que a tua forma de pensar. Então a gente foi aprendendo alguma coisa nesse sentido. Não há o menor interesse em entender, compreender os fatores que levaram a tal situação, analisar diferenças, posicionamentos e fatos. Quando a gente não tem esse interesse de buscar realmente compreender o que está acontecendo, por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo, nós já observamos os nossos limites, como é o meu limite dentro de determinada situação. Eu tenho limites. E o limite do outro? Qual é o limite do outro? Está além do meu limite ou está aquém do meu limite? Então, é uma forma que a gente não podemos chegar falando, é ruim, pronto, é feio e pronto. Não pode pensar assim. Como é que eu posso falar para alguém que não pode pensar assim? Isso não dá certo. Isso é egoísmo, você está errado. Então são formas que às vezes a gente tem de rotular, né, determinadas situações por aquilo que a gente tem de conhecimento, por aquilo que a gente tem de base. E aí quando a gente consegue parar, ver os nossos limites, respeitar os nossos limites e respeitar o limite do outro, porque eu não vou respeitar o limite do outro se eu não respeito o meu. Porque se eu me cobro, eu me julgo, eu me condeno por não conseguir fazer da forma que eu achava que tinha que fazer porque eu tenho limites, eu vou fazer assim, eu vou agir assim com o outro também. Mas a partir do momento que eu começo a encontrar e compreender o meu limite, compreender as minhas dificuldades, eu também vou respeitar e compreender os limites e as dificuldades do outro. E aí a gente vai passando a ter uma convivência sem julgar e sem condenar ninguém, sem julgar-se e sem se condenar. Tudo sim. Tanto o juiz quanto o julgado podem caminhar para a violência. Olha lá. Numa exacerbação do ego, do orgulho, da prepotência, né? Aquele que está, enquanto juiz, né, que está julgando alguém, aqui ali no seu orgulho, na sua prepotência de querer diminuir o outro, ele chega numa situação de violência. Às vezes numa violência verbal, numa violência física, né? E chega mesmo, né? E quando a gente vê muitas vezes, muitas situações assim, vai lá ver o que é que está acontecendo. É querer que realmente aquele jeito predomine, né? Ou então, na questão do julgado, o ódio, porque muitas vezes você não fala, você não extravasa, então é o ódio que cresce dentro de você, é a vingança, é o desespero. Por quantas situações acontecem e a gente pode estar observando no nosso dia a dia, nem precisa ser numa exacerbação assim, né, de chegar numa violência, mas a gente pode observar os nossos pensamentos, quando aquelas coisas que nos incomodam, aquelas coisas que a pessoa nos incomoda ou nós somos incomodados, né, por alguém. Então, observar isso, porque isso acaba gerando uma certa energia ruim, a gente fica mal, fica irritado, fica nervoso. E por quê? Observar o que é que está acontecendo. Nós estamos aí julgando, sendo julgados, queremos daquele jeito, nosso jeito é o certo,
ou não estamos contentes com determinada situação, como que a gente pode estar resolvendo e fazendo diferente, né? O julgado, olha só uma forma da gente prestar atenção nisso. O julgado se esconde, finge, disfarça e também vive dando explicações e satisfações dos seus atos na ânsia de obter aprovação. Aí aqui, né, nessa situação de você, mas você sabe, olha, eu fiz isso assim, 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 porque assisto, porque acontece assim, porque acontece aquilo, para ser aprovado. Olha, eu fiz isso porque eu achei que deveria fazer assim. Pronto. Eu acho que tem determinadas situações, é claro, que você está fazendo um trabalho em equipe, você está fazendo uma coisa, que você vai estar discutindo com o outro a situação. Mas muitas vezes no nosso dia a dia, a gente vai querer dar satisfação, explicação daquilo. Por quê? Porque quer uma aprovação. A gente vai ficar, às vezes, esmolando aceitação, reconhecimento e aconchego, né? E a pessoa, às vezes, tem um outro jeito de agir que para ela não vai fazer chegar, falar aquela palavra doce que você estava esperando, E aí, como que fica? É o jeito dela ser, e a gente não vai falar assim, puxa vida, aquela pessoa nem para falar, nossa, que lindo que você fez, ai, gostei, viu, parabéns, né? Não vai falar, e nós vamos ficar como? Com ódio, se criticando, com raiva, né? Julgador e julgado, no geral, falam mal de tudo e de todos. E pelas costas, é claro, para sentir-se mais. Olha só, a gente já se pegou alguma vez falando mal do outro, para que o outro, mostrando que o outro é inferior, é incapaz de fazer aquilo que você faz? Quanto disso a gente faz no nosso dia a dia? Porque nós estamos julgando, ou nós estamos sendo julgados pelo outro e não aceitamos, de certa forma, o julgamento, então a gente faz a crítica, o comentário inverso, mas fala para o outro, não fala diretamente com o julgador ou com o julgado. A gente sempre vai falar de uma forma onde a gente possa se colocar acima, ou de uma forma a colocar o outro numa situação de inferioridade. Então, estamos refletindo, somos julgadores em vários momentos, somos julgados também em vários momentos. E em quantas circunstâncias dessas eu estou utilizando esse recurso para me defender ou para me colocar de forma superior ao outro, ao julgador ou ao julgado, falando para os outros, do julgador ou do julgado, criticando, avaliando ou criando situações ou comentários para menosprezar a condição do outro. Então, a gente vai... Até que momento nós vamos estar observando o que nós estamos fazendo, como nós estamos agindo neste momento de nos julgarmos, de julgar, quer dizer, de julgar o outro, de observar o nosso julgamento feito pelo outro. Então, são pequenos detalhes. Olha só, a postura de julgador vem da crença de que seu modo é o certo e o dos demais é errado. Já paramos para pensar nisso?
quando nós julgamos, nós achamos que a minha forma de pensar é a correta e que o outro faz errado porque ele pensa diferente, ele está agindo diferente da minha forma de pensar. As crenças são do espírito e se automatizam na mente por repetição. Nós vamos ficando condicionados a repetir aquela mesma crença, aquele mesmo entendimento de determinadas situações da vida que realmente fazem a diferença. Vou ver, acho que está na frente aqui. A crença predomina porque onde está o meu coração. Portanto, ela se realimenta pelo quanto creio nela. Então, quanta coisa quando a gente parte para fazer um estudo, para a gente observar, para a gente analisar situações, os momentos em que a gente está aprendendo ou observando as nossas vivências, a gente começa a ter necessidade de substituir crenças antigas, porque elas já não estão mais sendo compatíveis com o meu entendimento da vida. Mas esse processo também eu preciso realmente observar, identificar, para eu poder modificar essa crença antiga, essa forma de pensar antiga. Quer ver uma coisa simples? Eu me lembrei, a gente fazendo essa leitura, eu me lembrei de uma mensagem do Kalunga. Ele falando como é que fala? Você me decepcionou. As pessoas se decepcionam com o outro. Por que o outro te decepciona? Porque o outro age do jeito que ele está pensando, do jeito que ele tem informação, do jeito que ele tem a sua crença, do jeito que ele sabe que é. E ele vai agir diferente da forma que você ou que a gente espera que ele age, porque eu penso que ele tinha que agir de uma forma diferente. Mas como ele agiu por ele e não por mim, pelo meu pensamento, pelo meu sentimento, a gente diz que fulano nos decepcionou. Não, eu estou me decepcionando com a minha condição de não entender que o outro tem a sua forma de entender a vida, a sua forma de se expressar, de agir diante da sua experiência. Como o espírito estrutura e mantém o corpo e o perispírito, isso a gente viu lá naquela apresentação, né, da semana retrasada com a Genesi. O espírito, né, sendo responsável ali pelo seu corpo, por esse corpo material, perispírito, então ele estrutura e mantém. Ambos passam a refletir essa negatividade em forma de energia desequilibrada. Isso vai gerar disfunções físicas que evoluem para doenças, até transtornos psíquicos, tá? Então vamos prestar atenção nisso, vamos prestar nesses pensamentos julgadores com a gente mesmo, com o outro. O que tudo isso faz conosco, com o nosso corpo? Quantas doenças elas são aí, né, por conta disso? Por parte das doenças, a gente sabe, né, que são desequilíbrios da energia e isso sobrecarrega geralmente em algum órgão, em algum lugar, a parte emocional, né, transtornos psíquicos. Às vezes a gente né, tem uma fala que é assim, entre a sanidade e a loucura é uma linha tênue, porque de repente você começa com aqueles pensamentos negativos, e aquilo você vai entrando naquele pensamento, e se você não tomar cuidado e falar, opa, não quero isso, você vai ficando meio maluquinho mesmo, e vai sendo cada vez pior se você não sai disso, né?
O Edivaldo, na semana passada, também falou sobre, né, as influências, então aqui afora as perturbações constantes. Mas a gente precisa lembrar das influências, assim, se nós estamos sendo influenciados por espíritos que estão ali querendo que a gente entre nessa situação, é porque nós também compartilhamos com esse pensamento. Senão, então a afinidade. Eu não vou abrir espaço para uma coisa que eu não gosto e que eu realmente não quero. Se aquele pensamento eu compartilho com ele, uma pessoa vem, nossa, você viu fulano? Você viu não sei o que, a roupa, não sei o que. Se eu entro nessa conversa, eu compartilho com aquele pensamento. Então, eu só aceito aquilo que eu quero. Não posso falar assim, porque o outro, porque eu estava influenciada, porque tinha espírito me influenciando. Tinha, porque você tem afinidade, Permitiu, né? você permite, né? E comprou a ideia. É fácil você falar, né? Foi o outro, né? Apontar para o outro, né? Comprou a ideia. Comprou a ideia e aí você entrou na situação. E isso também é no dia a dia, nas conversas que nós temos, em tudo aquilo que nós escolhemos, são escolhas nossas, livre-arbítrio, né? Sanar esse hábito negativo implica em se reconhecer um juiz. Depois, empreender um exercício de autoobservação e supressão gradativa do julgar. Aí já temos algumas dicas para a gente ir trabalhando. Já estamos trabalhando essa ideia de deixar de julgar o outro, deixar de julgar os nossos próprios atos, buscando o nosso autoconhecimento, a nossa autoobservação. A resposta, Sócrates já trazia lá atrás, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Autoobservação. Tudo bem? Treine-se a viver sem depender da consideração alheia, para não sofrer tanto. A gente, assim, vai chegando numa idade que a gente já não vai ligando muito para essas coisas, né? Mas, fala assim, você vai fazer isso, assim, assim. Fica tranquilo. Mas estamos aí, né? Livre-arbítrio, consequências naturais. E assim, esse treino, essa observação, gente, é amorosamente. Se a gente não tiver amor com a gente mesmo, né? Como é que é aquela máxima? Amar ao próximo como a ti mesmo. Se nós não procurarmos, assim, ver a beleza do espiritismo que traz para a gente o quê? Somos espíritos imortais, reencarnantes. Quantas existências nós tivemos? Quantas nós teremos? Sabe, por que nós vamos ter que querer cobrar, que nós vamos ter que ser o modelo é Jesus, a gente já tem que ser igual a Jesus? Não vamos ser. Então, é com amor, é com isso. A partir do momento que a gente vai treinando, vai se olhando amorosamente, nossa, hoje eu meti a boca naquele pessoal lá, falei, julguei. Não foi legal, acabei me desequilibrando, não foi uma situação. Como é que eu teria que fazer diferente? Bom, acho que, né, melhor nessa situação fazer isso, fazer aquilo. E da próxima vez eu vou errar de novo. E vai, devagar, a gente vai chegando lá, né? A gente abandonar o espírito da guerra, cultivar o espírito da paz, é você procurar ser mais leve no seu viver, não ficar levando as coisas tanto a ferro e fogo, né? Aquela coisa, é assim, né? Cada um deixa o outro tem suas escolhas, o outro vai ter várias encarnações, vai ter seus momentos, e a aprendizagem, ela é devagar, assim, enquanto a gente não aprende uma coisa, não tem condições de aprender outra mais difícil, né? Isso na escola, tudo muito ali devagarzinho, o abecedário, os exercícios primeiro, depois as letrinhas, depois nós vamos juntar. E a vida é assim. Por que a gente tem que ficar cobrando do outro?
que a gente tem que ficar cobrando de nós mesmos, né? Vamos observar amorosamente tudo isso. Inicie por não ficar se explicando, nem se justificando quando for criticado ou julgado. Evite que o joguem para baixo. Então, parece que a gente já falou alguma coisa lá atrás com relação a essa. A gente tem que ter explicação para tudo que a gente faz, o porquê que a gente está fazendo, tem que se justificar de tudo. Não, isso é para quando a gente não tem a certeza, não tem a, a convicção de que o que está fazendo, que o que está sendo feito ali, é o melhor que a gente pode fazer. Então, quando a gente for criticado ou for julgado, vamos parar, vamos analisar, é isso mesmo? O outro tem razão ou não? Se o outro tem razão, então eu vou procurar meios para me corrigir. Mas se o outro não tem razão, aí eu me lembrei aí hoje do Karmal, né? Ele falando uma vez sobre as ofensas, né? Aí que ele no trânsito uma vez, uma pessoa para ofendê-lo chamou ele de careca. Eu falei, mas eu sou careca. Por que ele está querendo me ofender, me chamando de careca? E outras coisas mais. Então, eu sou realmente, ou eu estou fazendo o que o outro está falando, eu estou sendo o que o outro está sugerindo que eu seja, ou eu sou. Se eu sou, tudo bem, então eu vou procurar me corrigir. Agora, se eu não sou, eu não tenho com o que me preocupar. Vamos deixar passar a coisa e vamos tocar em frente. Não se preocupar com o julgamento e a crítica do outro quando não sentirmos a necessidade de nos corrigirmos. Coragem, para não absorver o julgamento sem analisar sua veracidade. Não dê atenção além da que se dá para qualquer opinião. Garanta-se. Então, é isso que o André falou, né? A gente começar a observar a veracidade, a opinião do outro. O outro veio e trouxe uma opinião. Bom, pode ser mesmo, né? Acho que é isso aí. Não, é a opinião dele, eu tenho a minha. Né? Não é que aquela coisa, eu tenho minha opinião, não mudo. Não. Vamos sempre estar aberto aí, né, para novas ideias, novas coisas que nos fazem bem, né? E também não julgue ninguém. Basta apenas posicionar-se. Você vai posicionar diante da sua formação, do seu entendimento, diante de uma situação. Eu não preciso julgar ou condenar o outro porque pensa diferente. É a postura dele, a necessidade dele do momento, e a minha é diferente. Então... Seria tão fácil se fosse assim, né? Como diria, paz e amor. É muito bom. Olha como é fácil a gente viver e a gente complica, né? Bem, temos a certeza de que não agíamos por mal, e nem com a intenção clara de prejudicar, e nem de sermos prejudicados. Tá vendo? A gente vai estudando, a partir do momento que a gente vai estudando, vai conversando, vai trocando experiências com o outro, nós vamos aprendendo cada vez mais. O que passou, se fizermos de um jeito diferente, que hoje a gente olha para trás e fala assim, não devia de fazer daquele jeito, né? Educação dos filhos, quanto que a gente vai aprendendo, né? Quanta coisa que eu falava assim, nossa, pisei na bola naquilo lá, né? Mas foi o melhor que eu podia fazer naquela época. Foi o jeito que eu sabia, que eu aprendi com a minha mãe, que eu aprendi com o outro, foi o melhor. Então não adianta, não tinha a intenção de prejudicar, né? Hoje eu sei, hoje eu não faço, hoje eu faço diferente. Né? Geralmente os filhos cobram, não faz com os netos o que fazer com a gente. Então, por quê? Porque nós vamos aprendendo, né? Ainda bem que vamos aprendendo, né? E nos melhorando. A boa notícia é que podemos mudar
sem cobranças, sem tempo estipulado e sem medo de errar, porque é errando que se aprende algumas coisas, né? Nem tudo. Quando a gente sabe que está errado, se a gente vai insistir no erro, aí é burrice, né? É porque não chegou o momento de aprender aquilo ainda, né? Então podemos mudar. E o mais importante aqui é sem a cobrança, sem a condenação. O tempo estipulado, quantas encarnações eu vou precisar para mudar? Tem coisas que eu posso mudar de hoje para amanhã. Tem coisas que eu vou talvez levar 2, 3 encarnações para mudar. Agora é importante a gente perceber, porque a gente sofre por essas coisas, por determinadas coisas. E esse deixar de sofrer depende da gente. É livre-arbítrio, consequências naturais, né? Então nós escolhemos. Então, de repente, a gente está ali naquilo, e a gente pode parar de sofrer o momento que a gente quiser e falar assim, não, peraí, isso não vai me incomodar mais, né? E agora, como é que fica essa frase, então? Não julgueis a fim de não serdes julgados, porque sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Então, o mesmo dedo que a gente aponta para os outros, nós temos 3 apontando para nós. Nós mesmos nos sofremos, nos julgamos, nós vamos, ter isso mesmo com a gente. Então, se nós queremos mudar, né, se a gente acha que isso é importante, vamos começar com a gente mesmo. Essa amorosidade com a gente. E passa a ser uma coisa tão natural com o outro, que nós vamos conseguindo deixar isso mais leve, né? E a gente observa nesse texto, muitas vezes, quando a gente pensa, não julgueis a fim de não ser julgados, muitas vezes a gente já pensa na questão do julgamento que Deus estará fazendo de nós, né? Dente por dente, olho por olho. Então, essa é a situação. Então, o que coloca, que ele vem nos mostrar aqui, que não tem julgamento de ninguém para conosco, mas sim o nosso próprio julgamento. Porque se eu estou julgando, a medida que eu tenho para julgar o outro é a mesma medida que eu tenho para me julgar. Então, é o entendimento. Por isso que ele fala, não julgueis. Vamos buscar aí entendimentos, vamos buscar conhecimento, vamos buscar realmente compreender os nossos limites, as nossas dificuldades, e assim nós vamos também compreendendo o outro. Nós vamos nos compreendendo melhor, nos entendendo melhor, nos conhecendo melhor, e assim nós vamos mantendo uma relação com o outro, com o próximo, de uma forma mais sadia. Vale a pena fazer algo para viver sentindo-se melhor do que hoje? Mesmo que custe algum tempo, um tanto de disciplina e persistência? Né? É aquilo que eu falei. Nós vamos tendo que, cada dia, cada situação, observar mesmo. E o que mais faz a gente observar são aqueles momentos difíceis. Os momentos onde, né, cutuca a gente, ou a gente está chateado, a gente está nervoso. Aí é parar, opa, peraí, estou chateado. Por quê? O que está me deixando? O que me pegou aqui? Tô nervoso. Ah, fulano me deixou nervoso. Não. Fiquei nervoso porque eu me desequilibrei. Porque alguma coisa aqui comigo não foi fulano. Eu permiti, né, me desequilibrar. Então, a gente observar. Esses são pontos que a gente vai deixando a nossa vida muito mais leve, né? A doutrina, eu acho que os seus princípios, né, de consequências naturais, não tem ninguém nos punindo, ninguém nos condenando de nada.
são as próximas, os nossos livre-arbítrio, as nossas consequências, a imortalidade, a reencarnação, são coisas aí que fazem com que a gente pense muito mais leve, deixe a nossa vida mais leve, né? A interferência, né? Os espíritos, eles interferindo. Se a gente conseguir manter uma ligação com o nosso espírito protetor, com os espíritos aí, olha que delícia, né? Então, isso tudo vai depender das nossas escolhas. Então, tudo isso são os princípios aí da doutrina que faz com que a gente pense melhor a nossa vida, né? Viva melhor. E sim, terminamos com outra rosa para todos nós, que possamos cada dia, né, aprender um pouquinho mais, trocar e sentir assim a beleza que tem na reencarnação, nas oportunidades, família, amigos e todas as situações que a gente vive, né? Quantas oportunidades. Ok. Voltamos à vida normal. Esse era um recadinho, uma reflexão que a gente traz. Às vezes a gente fala, a gente traz para o grupo. Não, primeiramente a gente traz para a gente mesmo, né? Porque quanto que a gente teve que pensar, refletir, para a gente trazer essas ideias, esse pensamento de uma forma mais organizada um pouquinho. Então, nossa gratidão realmente Pela oportunidade da gente estar aqui, né? aprendendo Falando, junto. estudando e apesar de ficar difícil às vezes a gente trocar ideias, né, nesse momento, mas quando a gente passa por essa experiência é super importante para nós mesmos. E obrigado. Estamos encerrando aqui a gravação.